Brian, tenho observado você e estou muito impressionado com sua sede de aprender, de compilar e de crescer. Quero contar um segredo que mudará sua vida. Acredito que em cerca de 20 anos, você será um grande líder. Quero encorajá-lo a aprender liderança durante toda a vida. Leia livros, ouça fitas regularmente e continue a participar dos seminários. E sempre que se deparar com uma verdade, uma pepita de ouro ou uma citação relevante, arquive-a para o futuro. Não será fácil, mas em 5 anos você verá progresso e sua influência aumentará. Em 10 anos, você terá desenvolvido a competência que torna sua liderança altamente eficaz. E em 20 anos, quando tiver apenas 39 anos de idade, se tiver continuado a aprender e a crescer, outros provavelmente começarão a pedir que você ensine liderança a eles. E alguns ficarão espantados. Eles olharão uns para os outros e perguntarão: como ele ficou tão sábio de repente? Brian, você pode ser um grande líder, mas isso não acontecerá em um dia. Comece a pagar o preço hoje. O que é verdade para Brian também é verdade para você. Comece a desenvolver sua liderança hoje e algum dia experimentará os efeitos da lei do processo. Fase 5. Avanço por causa do que sei. Quando você chega à fase 4, é possível que já seja um líder bastante eficaz, mas ainda tem de pensar em cada passo que dá. Contudo, ao chegar à fase 5, sua capacidade de liderar se torna quase automática. Você desenvolve grandes instintos, e é quando o retorno é inacreditável. Mas a única forma de conseguir isso é obedecer à lei do processo e pagar o preço. Para liderar amanhã, aprenda hoje. A liderança é desenvolvida diariamente, não em um só dia. Essa é a realidade determinada pela lei do processo. Benjamin Disraeli, escritor e político britânico, afirmou que o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto para seu momento quando ele chegar. O que a pessoa faz de uma forma disciplinada e coerente e prepara para o sucesso, independentemente de sua meta. Você pode ver o efeito da lei do processo em qualquer área. Larry Bird, jogador do Hall da Fama da Liga Profissional Norte-Americana de Basquete, tornou-se um notável arremessador de 3 pontos porque fazia 500 arremessos todas as manhãs antes de ir para a escola. Demóstenes, da Grécia Antiga, apesar de ter nascido com problemas de fala, tornou-se grande orador por recitar versos com pedrinhas na boca e falar acima do rugido das ondas do mar. Para se tornar um excelente líder, você precisa ter esse tipo de dedicação. É preciso dedicar-se a essa tarefa todos os dias. Há um antigo ditado que diz que os campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são reconhecidos ali. É verdade. Se você quer ver alguém se tornar um campeão, observe sua rotina diária. Ouça o que diz o ex-campeão dos pesos pesados, Joe Frazier. Você pode conceber um plano de luta ou um plano de vida, mas quando a luta começa, você depende dos seus reflexos. É nesse momento que o seu trabalho aparece. Se você enganou no início do treinamento matutino, vai ser descoberto sob os holofotes. O boxe é uma boa analogia para o desenvolvimento da liderança, porque ele diz respeito à preparação diária. Mesmo uma pessoa com talento natural precisa se preparar e treinar para se tornar vitoriosa. Um dos maiores líderes dos Estados Unidos era fã de boxe. Quem? O presidente Theodore Roosevelt. De fato, uma de suas citações mais conhecidas faz uma analogia com o boxe. Não interessa o crítico, nem aquele que aponta como o homem forte vacilou ou em que momento o outro poderia ter se saído melhor. O crédito deve ser dado ao homem que realmente está na arena, com o rosto marcado por poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que comete repetidas vezes erros e falhas, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se entrega a uma causa que vale a pena, que, na melhor das hipóteses, no final, conhece o triunfo de uma grande conquista, e que, na pior das hipóteses, quando fracassa, pelo menos fracassa ousando muito. Portanto, seu lugar nunca deve ser com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Roosevelt, que também era boxeador, era um verdadeiro homem de ação. Ele não apenas foi um líder efetivo, mas também o mais exuberante de todos os presidentes americanos. Hugh Brogan, historiador britânico, descreveu como o homem mais capaz a ocupar a Casa Branca desde Lincoln, o mais vigoroso desde Jackson,
o mais culto desde Quincy Adams. Roosevelt era um homem de ação. Ele é lembrado como um sincero homem de ação que defendia uma vida vigorosa. Quando ocupou a Casa Branca, lutava boxe e judô regularmente, fazia cavalgadas difíceis e dava caminhadas longas e cansativas. Um embaixador francês que visitou Roosevelt costumava comentar a ocasião em que acompanhou o presidente em uma caminhada pela floresta. Quando os dois homens chegaram a um riacho profundo demais para ser cruzado a pé, Roosevelt tirou suas roupas e esperou que o dignitário fizesse o mesmo para que pudessem nadar até o outro lado. Nada era obstáculo para ele. Em diferentes momentos da sua vida, foi vaqueiro no Oeste, explorador e caçador de grandes animais e oficial de cavalaria na guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Seu entusiasmo e sua energia pareciam inesgotáveis. Como candidato a vice-presidente em 1900, ele fez 673 discursos e viajou mais de 30 mil quilômetros fazendo campanha pelo presidente McKinley. E anos após deixar a presidência, quando se preparava para fazer um discurso em Milwaukee, foi ferido em uma tentativa de assassinato. Com uma costela quebrada e uma bala no peito, insistiu em fazer seu discurso de 1 hora de duração antes de ser levado para o hospital. Roosevelt começou devagar. De todos os líderes que os Estados Unidos tiveram, ele foi um dos mais firmes, física e mentalmente. Mas não começou assim. O presidente vaqueiro dos Estados Unidos nasceu em Manhattan, em uma família rica e importante. Quando criança, era franzino e tinha muitas doenças. Sofria de asma, tinha miopia e era extremamente magro. Seus pais não tinham certeza de que ele sobreviveria. Quando ele tinha 12 anos de idade, o pai do jovem Roosevelt o advertiu. Você tem a mente, mas não tem o corpo. E a mente sem a ajuda do corpo não consegue chegar até onde poderia. Você precisa construir o corpo. Ele seguiu o conselho do seu pai. Viveu de acordo com a lei do processo. Passou a dedicar uma parte do dia para estruturar seu corpo, assim como fazia com sua mente. E fez isso até o final da vida. Ele levantou peso, caminhou, patinou no gelo, caçou, remou, cavalgou e lutou boxe. Posteriormente, avaliou sua evolução admitindo que quando criança era nervoso e tímido, mas acrescentou: Por causa da leitura sobre as pessoas que eu admirava e do meu pai, eu tinha grande admiração pelos homens destemidos que dominavam o mundo e desejava muito ser como eles. Ao se formar em Harvard, Roosevelt era como eles e estava pronto para entrar no mundo da política. Mas Roosevelt também não se tornou um grande líder da noite para o dia. Seu caminho para a presidência foi de crescimento lento e contínuo. Enquanto ocupava diversas posições, de chefe de polícia de Nova York até presidente dos Estados Unidos, continuou a aprender e a crescer. Ele evoluiu e, com o tempo, tornou-se um líder notável. Mais uma prova do que ele viveu segundo a lei do processo. Sua lista de realizações é impressionante. Sob sua liderança, os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial. Ajudou o país a criar uma marinha de primeira classe. Garantiu a construção do Canal do Panamá. Negociou a paz entre Rússia e o Japão. E, nesse processo, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E quando as pessoas questionaram sua liderança, já que ele se tornara presidente com o assassinato de McKinley, ele fez campanha e foi reeleito com a maior margem que qualquer presidente tinha conseguido até aquele momento. Roosevelt sempre foi um homem de ação, e quando concluiu seu segundo mandato presidencial em 1909, viajou em seguida para a África, onde liderou uma expedição científica patrocinada pelo Instituto Smithsoniano, um grupo educacional e de pesquisa associado a vários museus, com administração e recursos financeiros provenientes do governo dos Estados Unidos. Alguns anos mais tarde, em 1913, ele foi um dos líderes de um grupo que explorou o não mapeado Rio Roosevelt, também conhecido como Rio da Dúvida, no Brasil. Era uma aventura enriquecedora que ele disse que não poderia perder. Anos mais tarde, ele admitiu que aquela era a sua última chance de ser garoto. E ele já tinha 55 anos de idade. No dia 6 de janeiro de 1919, Theodore Roosevelt morreu dormindo em sua casa em Nova York. O vice-presidente Marshall comentou que a morte teve de levá-lo durante o sono, porque se Roosevelt estivesse acordado, teria havido uma briga. Quando eles o retiraram da cama, encontraram um livro sob o travesseiro. Até o último momento, Roosevelt ainda se esforçava para aprender e evoluir. Ele ainda punha em prática a lei do processo. Se você quiser ser líder, a boa notícia é que você pode conseguir isso.
Todos têm potencial, mas isso não acontece da noite para o dia. Isso exige perseverança, e você não pode, de modo algum, ignorar a lei do processo. Liderança não é desenvolvida em um dia. Esse é um processo que se desenvolve durante toda a vida. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do processo à sua vida? Qual é seu programa de crescimento pessoal? Se você é como eu era quando me fizeram essa pergunta, tem uma vaga intenção de crescer, embora ainda não tenha um plano específico. Conceba um plano. Recomendo que você leia um livro por mês, ouça pelo menos um CD, fita ou mensagem edificante por semana e assista a uma conferência por ano. Selecione antecipadamente o material necessário. Reserve tempo para o crescimento em sua agenda e comece imediatamente. Se achar difícil desenvolver um planejamento do zero, procure meu livro, Today Matters. O dia de hoje é importante. Ele inclui o plano de crescimento pessoal que usei durante anos. Uma coisa que distingue grandes líderes de bons líderes é o modo como eles investem naqueles que os seguem. Assim como você precisa de um plano para crescer, aqueles que trabalham para você também precisam disso. Você pode trabalhar com grupos de empregados por intermédio de livros, fazer curso de treinamento, orientar as pessoas individualmente. Tudo funciona. Basta fazer com que sua prioridade seja oferecer oportunidades de crescimento. Se você é o líder de uma empresa, de uma organização ou de um departamento, pode criar a cultura do crescimento. Quando as pessoas em sua área de influência sabem que crescimento e desenvolvimento de liderança são valorizados, apoiados e recompensados, isso estimula o crescimento. E o ambiente que você criou começará a atrair realizadores e pessoas com grande potencial.